Alô, meus queridos irmãos, pastor Moabel, e hoje eu vou falar sobre a depressão, a dor da alma. Milhares de pessoas, milhões de pessoas, pelo menos 6.500.000 pessoas sofrem de depressão no mundo hoje. Segundo a ciência, 1 em 4 pessoas sofre depressão. É o mal do século. Acontece que isso já vem acontecendo há muitos anos. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Nos anos 60 e anteriores aos anos 60, mesmo obreiros que tinham muita cultura, eles diziam que a pessoa que consulta um médico, um psiquiatra, uma pessoa que trabalha na área de depressão, um médico, ele estava mal. Ele não tinha Deus com ele. Esta era a ideia. Até digo para vocês que um dos meus mentores, um homem muito importante, ele dizia isto. E eu fiquei muito preocupado. Quando ele me falou isso, eu tinha 19 anos. Fiquei muito preocupado com isso. Eu não entendia ainda sobre depressão, mas fiquei muito preocupado, porque ele era um líder para mim. Um homem de altíssimo nível. Muito bem. De onde vem a depressão? Porque a depressão traz estragos financeiros ao mundo que não podemos avaliar. Porque a pessoa com depressão, ele produz menos. A pessoa com depressão, ele não pode dar 100% de si. Porque é um mal que ataca o corpo dele, a mente dele e a alma dele. Então, temos que procurar descobrir de onde vem este mal. Segundo a ciência, se você tem um pai depressivo ou uma mãe depressiva e avós depressivos, você tem 70% de chance de ter depressão também. E eu já percebi isto, que o meu pai sofria de depressão. A gente não sabia. Não havia cultura na igreja para alertar sobre este mal. Não havia. Eu só notava que ele ficava muito quieto. E não falava. Pobre do meu pai, mais tarde na vida, quando ele descobriu que isto poderia ter sido combatido, ele disse: quando eu era jovem, eu pensava que isso não tinha cura. E eu fui um tolo, eu errei. Eu devia ter procurado a medicina. Muito bem. Então é algo que pode ser genético também. Se os avós são depressivos, ou o pai ou a mãe, a tendência é muito grande de sermos depressivos também. Primeiro fato. Segundo fato, porque a pessoa se sente mal e muitas vezes ele precisa conversar com alguém. É por isso que a Bíblia diz que temos que confessar as nossas culpas uns aos outros. As nossas culpas são os nossos maus pensamentos, as nossas dores, as nossas angústias, uns aos outros, para que viéssemos a sarar. É o trabalho do psicanalista, do médico. Então, a pessoa que teve uma infância muito difícil, mais tarde na vida, a depressão vem e ataca ele.
por mais que ele entenda, ele pode até ser formado, mas ele sofre com este mal. Uma pessoa que teve uma infância difícil, que não foi amado na sua infância. Um exemplo. A pessoa que não foi amado na sua infância, ele carrega um fardo pelo resto da vida. Está na hora de nós entendermos sobre isso. Não tiveram cuidado com ele. Os pais desleixaram o cuidado ao filho ou à filha. Eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo, que me dói até hoje. Eu me lembro que meu pai e minha mãe foram para a igreja em Rio do Sul, 1956, 1955 ou 1954, porque nesta época eu ainda não sabia ler. E eu fui engraxar os sapatos e, para que a graxa do sapato ficasse suave, a gente colocava fogo nela. E eu coloquei fogo e pegou fogo, e eu, na tentativa de apagar, eu pisei com o pé na borda daquela latinha e subiu aquela graxa quente e queimou a minha perna. Mas foi uma coisa horrível. E meu pai e minha mãe não estavam em casa. Noite escura, chuviscando. Chegou meu pai, minha mãe. Nós não dissemos nada. Eu estava me segurando para não gritar de dor, porque já sabia que ia ser punido por aquilo. O que aconteceu? Meu pai foi pegar água para tomar, não encontrou, já criou um problema. Porque no passado era assim. O demônio se manifestava até por me dar lá aquela palha. Não que o meu pai fosse endemoniado, não. Mas os demônios trabalham aqui, trabalham ali e por aí vai. E o que ocorreu? Eu fui buscar água com uma chuva fininha em cima de mim e a perna queimada, eu de calça curta. Quando eu cheguei em casa, era longe. Quando eu cheguei em casa, eu estava tremendo muito, e ninguém disse nada. E eles viram que a minha perna estava queimada. Aí, meu pai e minha mãe começaram a discutir, porque eu fui buscar água. Mas o meu pai não sabia que eu estava com a minha perna queimada. E aí, fiquei de cama. Uma queimadura que me botou na cama. Eu não lembro de ter sido levado ao farmacêutico, ou à farmácia, ou ao hospital, não. Fiquei deitado na cama. Você entende? E algo assim cobrindo a minha perna. Eu fiquei tanto tempo que quando eu me levantei, eu andava mancando de uma perna, porque os nervos se encolheram da minha perna esquerda. Até hoje isso me dói. Isso poderia ter sido evitado se eles me tivessem levado a um médico, ao hospital ou alguma coisa. Você entende? O que eu quero dizer é que uma infância sofrida leva a pessoa mais tarde à depressão. Abusos físicos, abusos verbais. É o segundo fato. Primeiro fato pode ser genética, também junto com a negligência que sofremos na nossa infância. Abusos sexuais, abusos físicos, verbais. Mas no tempo que eu era menino, os pais pareciam demônios dos infernos.
Eu só estou dizendo o que eu vi, né? Eu não estou falando mal de nenhum pai ou de mãe. Eu estou dizendo como a coisa era. Foi naquela época que começaram a falar sobre os direitos humanos. Porque em 1948 foi votado que o ser humano tinha seus direitos. E eu ouvi falar naquela época, em 1954, por aí. Eu ouvi falar sobre isso, que não podia fazer com o filho o que eles faziam. Eu estava na conversa, estava prestando atenção. Então, perdas de amigos. Quando um menino sai de uma cidade e vai para outra, ele sente falta dos amigos dele de escola. Você entende? E da igreja. Ele sente essa falta. E isso começa a afetar a pessoa. E quando a pessoa não sabe que isto é uma depressão que está se aproximando, a coisa fica muito pior. Primeiro caso é genético. Segundo caso, são abusos, negligência que sofremos na nossa infância. E o terceiro caso são falta de atividades físicas. Primeiro, atividade física. Existem pessoas que ele gosta de uma vida sedentária. Na frente da televisão. Se o artista da televisão mexe com a cabeça, ele também mexe. Se levantar a mão direita, ele também levanta. Se levantar as duas, ele também levanta. Fica naquilo. Esta pessoa pode se tornar uma grande vítima de depressão. Então, atividades físicas. Não fique na frente da televisão. Não perca seu precioso tempo. Faça qualquer coisa. Vá, ainda que você seja homem, vá cozinhar, lavar louça, lavar panelas. Você sabia que lavar louça, lavar panelas para o homem é um exercício mental que deixa ele muito melhor? Eu faço isso. E aconselho todos a fazer alguma coisa. Varrer a casa, varrer a rua, fazer qualquer atividade. Porque o sangue em movimento traz mais oxigênio para o cérebro. Muito bem. Atividades físicas. Atividades mentais. Ler. Ouvir música. Falar com alguém. Também pessoas que são envolvidas com álcool, com bebida. Por que a pessoa bebe e depois que passa o efeito da bebida torna a beber? Porque ele já está sendo vítima de depressão. Ele precisa de alguma coisa para que ele se sinta bem. Por isso ele volta a beber. Eu tenho visto isso. No meu dia a dia, claro que eu vejo isto. Então, há também remédios que a pessoa toma e que causam depressão, tristeza, dor na alma, angústia. A minha esposa, ela entende muito de remédios. Uma certa vez, foi me receitado um remédio. Tinha uma benfeitoria, eu não sei como dizer mais isso em português. O remédio fazia bem para uma coisa e tinha 50 coisas que podia me afetar. Então, tinha uma chance contra 50. Vocês entendem? Há muitos remédios que levam a pessoa à depressão também. Vocês entendem? Então, se você está sendo vítima de uma tristeza, ou está vendo o seu filho, ou sua filha, ou seu neto, essa mudança de humor, esta coisa que a pessoa não consegue ver nada de bom na vida,
O depressivo, ele não consegue ver nada de lindo na vida. Ele não consegue. Está depressivo. E ele precisa de ajuda. Quem está perto de uma pessoa que sofre de depressão, ele facilmente identifica que a pessoa muda seus hábitos, fica muito tempo no quarto. Começa por isso. Vai se isolando, porque também nesta área também o demônio, que é especialista em perseguir o ser humano, ele aproveita todas as aberturas para entrar e fazer o mal. Vocês entendem? Eu não estou dizendo que a depressão é o diabo que faz. Eu estou dizendo que quando a pessoa passa por tudo isso e vai se isolando, o mal também vai se juntando a ele. Vejam só vocês. No Brasil, eu fui informado hoje que 12 mil pessoas tiram a vida por ano. 12 mil. É muita coisa. É muita coisa. E eles até disseram onde é que é. Porque há coisas que nós temos que estudar mesmo, de verdade. Para ajudar o nosso próximo, nós temos que estudar, nos dedicar, largar a televisão. Muito bem. Quando a pessoa está com este mal, se tranca no quarto, nós devemos fazer tudo que está ao nosso alcance para fazer o quê? Para que esta pessoa saia do quarto e comece a respirar ar fresco, a falar com os amigos, com as amigas, a ler, a ouvir música. O mal tem que ser combatido. No mundo, todo ano se mata 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. O ano passado, no Brasil, aconteceu coisas que não dava para entender. Muitos pastores tiraram a própria vida. Pastor tirando a vida. Como é que acontece isto? Isso é muito sério. Então, eu sei que Deus não quer isto. A família não quer isto. O governo também não quer isto. Mas são males que atacam o ser humano sobre a terra. Depressão é uma doença, uma dor na alma. A quarta coisa que pode trazer depressão, o quarto fator, são alterações cerebrais. Porque nós podemos ter problema no estômago, podemos ter reumatismo, podemos ter uma tosse, mas quando o cérebro é afetado, aí fica difícil. O cérebro é um órgão do corpo que também pode ser afetado e ter alterações cerebrais. Há pessoas que têm um medo de sair de casa. Tem um medo de sair de casa muito grande. Eu conheci o caso de um homem que ele tinha muito medo de avião. Ele tinha muito medo de avião. Isso aconteceu. Nunca tinha entrado num avião. Tinha medo de avião. Um dia, um avião bateu na sua casa e matou ele. Vocês entendem? Que coisa horrível. Alterações cerebrais. A pessoa tem medo de sair na rua. Ou, sem nenhuma razão, ele se entristece e vai diminuindo aquilo que traz alegria para ele. Que em outro vídeo, em outra oportunidade, vou entrar nestes detalhes. Que a comunicação no nosso cérebro começa a se perder.
Então, povo meu, vigie seus familiares no bom sentido. Você que é pai, você que é mãe, não haja como os pais fizeram no passado. Que qualquer coisa era soco no rosto, soco na cabeça, martelada. Eu conheci casos que quando o pai terminou de bater no filho, o filho estava cego de um olho. Em outra oportunidade, quando a filha, ele acabou de bater na filha, com martelo, ela ficou louca. E isso tudo na igreja. Por que eu falo assim? Porque quem está na liderança, quem está no púlpito, ele é responsável pela alma daquelas pessoas e ele tem que fazer o máximo que pode para livrá-los. Então, se a pessoa disser para você que só um fator traz a depressão, não é verdade. Esses 4 que eu citei são os 4 mais fortes e mais poderosos. Com a ajuda de Deus, com a ajuda de amigos, de médicos, com leitura da Bíblia, com hinos cristãos, nós podemos vencer este grande mal. Que Deus os abençoe, hoje e sempre. Amém e amém. Este vídeo eu dedico ao irmão Cauã, que tem 15 anos, mora em Minas Gerais e é um seguidor do nosso canal há mais de 3 anos. Muito obrigado a todos vocês, onde quer que vocês estejam, neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Amém e amém.